Olá, eu me chamo Thaís, estou cursando Biotecnologia no UFPB e esse é o meu 7º vídeo relacionado à Química. Espero que vocês gostem e aprendam. Bom, adentrando ao nosso tema, o tema do vídeo, vamos entender um pouquinho melhor sobre qual é a definição de ceras, certo? Ceras, ou cerídeos, são formados, são moléculas formadas por uma mistura de vários compostos orgânicos, ponto. Sendo que as principais são compostas por ésteres graxos superiores e álcoois graxos superiores. E a etimologia dessa palavra, a palavra cera, ela vem do inglês arcaico, que significa material do favo. Um exemplo de cerídeo ou de cera, é de uma molécula que compõe a cera vegetal, que é a que vocês estão vendo aqui do lado, é o componente do octacosanol, certo? Mas agora eu te pergunto, você sabe o que as abelhas têm em comum com as baleias? Nada mais é do que a cera. A cera das abelhas, como é conhecida, é encontrada nos favos produzidos pelas abelhas nas colmeias. E essa cera é formada por 72% de ésteres, 13,5% de ácidos livres e 12,5% de hidrocarbonetos, sendo que seu principal constituinte dessa cera é denominado de palmitato de mericila. Já no caso das baleias, a gente encontra o palmitato de cetila, que ele se situa, ou seja, ele é um principal constituinte dessa cera encontrada no crânio das baleias, que é denominado espermacete. Ou seja, o espermacete é uma cera extraída das cavidades cartilaginosas do crânio das cachalotes e também do esperma dessas baleias, certo? Aliás, essa cera, esse sólido branco, ele pode ser usado em cremes e pomadas, porque ele tem propriedades emolientes, ou seja, suavizantes. Já no caso da cera das abelhas, elas são geralmente usadas para produzir pomadas, ou seja, a gente tem, por meio dessas ceras, a obtenção ou a produção de vários produtos. Ok, então diante disso, dessas informações, a gente tem que entrar num acordo sobre o conceito químico das ceras, certo? Você pode afirmar que as ceras nada mais são do que ésteres formados por ácidos carboxílicos e álcools de cadeia longa. E citar como exemplo a cera de abelha, que é um material estrutural das colmeias e que tem um comprimento ácido carboxílico de 26 carbonos e outro componente álcool de 30 carbonos. Outro exemplo legal é a cera de carnaúba. Ela é particularmente dura por causa da massa molecular relativamente alta que ela tem. E isso é resultado de um componente ácido carboxílico de 32 carbonos e também de um componente álcool de 34 carbonos. Em suma, essa cera de carnaúba, ela é bastante utilizada, para ser sincera, no ato de encerar carros, para encerar carros e também polir pisos. Como você pode ver, ao longo da apresentação, a gente viu que as ceras podem ter diversas funções, e é o que a gente vai continuar vendo. Mas antes, a gente precisa se situar em relação às ceras. Elas podem ser classificadas em origem vegetal e animal, e é comum a muitos organismos vivos. Por exemplo, a função das ceras que recobrem alguns vegetais, como as folhas, é diminuir a velocidade de evaporação da água e proteger elas de parasitas. Já no caso de alguns animais vertebrados, a gente vê uma secreção de cera por parte de umas glândulas, com o intuito de manter a pele desse animal lubrificada e impermeável, como é o caso das aves aquáticas. Essas glândulas, chamadas de glândulas uropigianas, elas têm o intuito de secretar cera, ajudando a impermeabilizar a pele daquele animal, facilitando a sua flutuação. Além disso, existem também insetos que utilizam cera com o mesmo objetivo, tá? Secretando uma camada de cera ali, à prova de água, do lado externo do seu exoesqueleto. Outra coisa que a gente também não poderia deixar de falar é no ouvido humano. As ceras, ou o cerume, como é denominado, são produzidos e expelidos pelas glândulas sebáceas, certo? E essa cera desempenha uma função importante, que é de proteger a estrutura do ouvido contra infecções por micro-organismos. Ou seja, as ceras como um todo possuem amplas aplicações e também funções. Bom, visto tudo isso, a gente consegue entender agora
que essa insolubilidade da cera, a água, não é boa só também para os plantas e os animais, mas também para nós. E um exemplo disso é a aplicação dessas ceras na área industrial, como por exemplo, na produção de vernizes, graxas para sapato, velas, sabões, ceras para assoalhos, cosméticos, depilatórios, medicamentos e outros. Aliás, a quesito de curiosidade, a cera da abelha, né, ela também é muito utilizada para fins medicinais. Se mascada pura, por exemplo, né, ela é útil na eliminação do tártaro e também dos resíduos de nicotina na boca. Se mascada com mel, ela é eficaz nos casos de sinusite e também em outros tipos de reações alérgicas. Então, tá aí um conteúdo interessante da gente explorar e entender melhor como é o seu funcionamento. Enfim, espero que vocês tenham gostado, que essa videoaula seja de grande utilidade para vocês. Até a próxima!